Tropas libanesas se retiraram da fronteira sul com Israel na noite de segunda-feira, quando uma invasão terrestre defensiva de Israel começou, poucos dias após Tel Aviv eliminar o chefe do grupo terrorista Hezbollah, Hassan Nasrallah. As tropas libanesas recuaram cerca de 5 quilômetros de posições ao longo da fronteira sul do Líbano com Israel, com o exército libanês historicamente à margem de grandes conflitos entre Hezbollah e Israel, e no último ano de hostilidades não disparou contra os militares israelenses, pois sabem que esta guerra não é contra eles e nem com o povo libanês, mas sim contra os terroristas. Israel de fato retornou ao solo libanês após ter se retirado da região há 18 anos, na última guerra contra os terroristas em 2006. Todo o caos instaurado no Líbano e Gaza tem responsáveis a ONU e o próprio Líbano. Na questão do enraizamento dos terroristas, Hezbollah, o Líbano e a ONU são os maiores responsáveis pelo afrouxamento do controle sobre os terroristas na margem sul do país, que violou uma importante resolução da ONU estabelecida em 2006. Há naturalmente um importante rio de 177 quilômetros que corta o sul do Líbano e deságua no mar Mediterrâneo, sendo o rio Litani. Essa naturalidade que divide o país ao sul também fornece delimitação estabelecida pela ONU em 2006, que estabeleceu uma zona de segurança limitada ao longo de 75 quilômetros de extensão de oeste a leste, e mais de 23 quilômetros de extensão de largura do rio Litani até as primeiras fronteiras com o norte de Israel. O rio é uma tábua de salvação essencial para a agricultura, irrigando grandes áreas de terras agrícolas e sustentando o suprimento de alimentos do país. Além de ser uma característica natural fundamental para a sociedade libanesa, o rio Litani foi um marco fundamental no então importante acordo internacional que visava pôr fim a uma guerra sangrenta. Após um ataque do Hezbollah a Israel em 2006, as forças israelenses iniciaram uma campanha militar abrangente contra o grupo, que incluiu ataques à infraestrutura civil no Líbano. Mais tarde naquele ano, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 1701, que pedia a cessação total das hostilidades dos combatentes e a retirada total das tropas israelenses do território libanês, a retirada do Hezbollah abaixo da demarcação do rio Litani e o envio de tropas do exército libanês e da ONU para manter a paz. Por essa lógica, o rio Litani atuaria como uma zona tampão ou zona de segurança entre o Hezbollah e Israel. Embora um cessar-fogo tenha entrado em vigor dias após a resolução ter sido aprovada e as forças israelenses terem se retirado totalmente do país, o Hezbollah e outros grupos armados permaneceram na zona de segurança e passaram então a atacar novamente o território de Israel. Isso já mostra que as tropas de paz da ONU, a UNIFIL, bem como o exército libanês, falharam gravemente em proteger a região e as sociedades libanesa e israelense. Em uma carta ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse que seu país buscou uma solução diplomática com o Líbano para garantir a implementação da Resolução 1701, mas afirmou que o Hezbollah se recusou a apoiá-la e vinculou qualquer cessar-fogo ao fim da guerra, por exemplo, em Gaza. Ele disse que a ONU deve agir para implementar integralmente a Resolução 1701 do Conselho Nacional da ONU e garantir que haja pessoal armado, bens e armas entre a linha azul e o rio Litani. Mas Israel não foi ouvida, e isso se deve à quantidade de financiadores árabes entre os representantes da própria ONU. Com a entrada de Israel, então, no sul do Líbano por terra e ar, a situação para os terroristas ficará insustentável, haja vista que os terroristas estão sem qualquer organização após seus principais líderes de alto escalão e responsáveis pela distribuição de armas terem sido eliminados nos últimos dias. Israel aproveitou essa lacuna de oportunidade para abrir uma nova frente de guerra defensiva contra os terroristas, na esperança de restabelecer uma zona de segurança da ONU em 20 quilômetros de largura na fronteira direta com o Líbano. Um trabalho nada fácil que deve exigir um grande aparato de tropas militares, blindados, artilharias, poder aéreo e inteligência.
Diante dos ataques israelenses, o Hezbollah pode agora ser forçado a se retirar para o norte do rio. O grupo pode não ter escolha se quiser sobreviver a essa nova e feroz escalada na guerra de alguma forma. Além disso, a alegação do Hezbollah de que é o formidável guardião de todo o povo libanês contra a agressão israelense está em frangalhos, já que milhares de civis assustados fogem para Beirute, no norte, com o Hezbollah incapaz de deter o bombardeio aéreo israelense e a atual incursão terrestre. Diferentemente do que aconteceu em Gaza, os terroristas do Hezbollah não estão conseguindo usar a sociedade inocente como escudo e se proteger de alguma forma. O próprio povo está delatando as posições dos terroristas e a maioria se retirando para zonas mais seguras ao norte do rio Litani. Após as restrições impostas pelo YouTube contra o área militar, precisei criar o canal Analytics. Visite o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.